E vejam só, o Brasil deve ganhar seu primeiro túnel submerso, que vai ligar as cidades de Santos e Guarujá, no litoral de São Paulo. O grupo português Mota Engil venceu o leilão para a construção. Desejo antiquíssimo, gente. Vamos ao projeto. É o seguinte, módulos de concreto pré-moldados vão ser construídos na superfície. Aí, depois, essa estrutura será montada debaixo d'água a 21 metros de profundidade. O canal que separa Santos do Guarujá é a porta de entrada do maior porto da América Latina, o Porto de Santos. Hoje, essa travessia pode ser feita por uma estrada de mais de 40 quilômetros, mais de 1 hora de trajeto, e também tem a opção da balsa, que sempre está muito cheia, aliás. Com a nova passagem, ir de um lado para o outro vai levar menos de 2 minutos. Por dentro desse túnel vão passar cerca de 150 mil pessoas por dia. Serão 3 faixas, você vê aqui, de veículos em cada sentido, com espaço também para ciclistas, pedestres e uma linha de ônibus. Vai ser uma grande revolução. Vinícius Leal chega mais para contar isso para a gente. Inclusive, esse leilão mais cedo teve uma paisagem política interessante. Vimos ali batendo o martelo juntos Geraldo Alckmin, vice-presidente do Brasil, com Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ali na plateia, olhando um pouquinho mais à distância, cada um tentando faturar o que pode politicamente, porque, de fato, é uma obra que vai ter um impacto gigantesco do ponto de vista da opinião pública, economicamente falando também. E o Vinícius vai contar um pouco desse projeto agora, que é uma obra muito desejada, principalmente por quem é dessa região. Quase 100 anos, o primeiro projeto dessa obra é de 1927, Vinícius. Teve gente que nasceu lá em Santos, Guarujá, já nasceu ouvindo falar desse tal túnel que nunca saiu do papel. Será que agora vai mesmo? Tudo indica que sim, né? Então conta pra gente dos prazos, principalmente, quando deve ficar pronto. E uma pergunta importante, né? Quanto vai custar o pedágio para o motorista? Muito boa noite. Muito boa noite, Aline. Muito boa noite para você, a todos aqui no J10. Muito bem lembrado, o pedágio vai existir nos 2 sentidos. Se fosse em preços atuais, custaria hoje R$ 6,15, ou seja, ele vai ser tão salgado quanto a água do mar que vai passar por cima desse túnel, né? A gente fazendo uma comparação aqui com a ponte Rio-Niterói, é mais ou menos o que se paga na ponte Rio-Niterói, porém lá é num sentido só que vem essa cobrança. Então só nessa situação aí já é o dobro de cobrança. E se for olhar por quilômetro, né, a ponte tem mais de 13, o túnel vai ter ali 870 metros, uma estrutura total de 1,5 km, mas é claro que a gente está falando de uma obra com uma engenharia ainda mais complexa do que a bela ponte Rio-Niterói. Pois bem, o leilão ocorreu hoje aqui em São Paulo, na sede da B3, a Bolsa Brasileira, e a empresa portuguesa Mota Engil, ela venceu esse certame com uma oferta de 0,5% de desconto sobre a contraprestação, que não tem a ver com o valor de obra estimado. Esse valor está fixado em torno de 6,8 bilhões de reais, em que aproximadamente 5 bilhões serão pagos pelo governo federal e pelo governo do estado de São Paulo, e a outra parte já pela concessionária vencedora desse leilão por esta empresa. E aí há o motivo, claro, né, da disputa, da reivindicação ali de aparecer na foto, como a Aline bem disse ao falar da batida de martelo, tanto do governo federal quanto do governo estadual, especialmente em véspera de ano eleitoral, e todos eles podendo ser candidatos novamente. A Acciona Concessiones era outra empresa espanhola, no caso, que estava disputando. Ela tinha oferecido nenhum desconto, 0 desconto sobre a contraprestação, e esse desconto de 0,5% foi bastante, então, para a Mota Engil vencer. O governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo, pelo Republicanos, até disse que eles não esperavam que houvesse oferta com desconto da contraprestação muito alto. Como que vai acontecer aí essa obra? O poder público está financiando em boa parte, a empresa Mota Engil ela vai construir, operar e fazer a manutenção. Esse contrato tem 30 anos, deve se tornar então aí a maior obra do PAC, e o governo, o túnel, ele vai ligar aí as cidades de Santos e Guarujá e vai unir, claro, outras cidades importantes daquela região, uma obra de 1,5 km de extensão total, com as partes terrestres. A parte imersa vai ter então, em média, 870
metros, com a travessia estimada em menos de 2 minutos. Como que é hoje? Hoje, quem dá a volta pela rodovia gasta em torno de 50 minutos e, se for passar de balsa, pode gastar entre 20 minutos e 2 horas, a depender da demanda do momento ali. Com o túnel com menos de 2 minutos, tem um adianto muito grande para esse fluxo que hoje está em 78 mil pessoas por dia entre os dois lados desse canal. É o canal dos navios do Porto de Santos também, então tem aí um significado especial tanto para a complexidade dessa obra com o movimento do porto, quanto para o alívio das balsas no local onde também passam os navios. O cronograma prevê 1 ano de projeto, 5 anos de obra e 6 para entrega. Essa contraprestação, que é um valor mensal que o poder público vai pagar para a empreiteira, ela só começa a ser paga quando o túnel estiver pronto. A estimativa aqui é de 6 anos. E para completar aí, para vocês verem na tela, a Aline falou dessa espera de 100 anos desde o primeiro projeto. A Eli Pereira, nossa editora, achou lá o jornal A Tribuna, mostrando a promessa, o primeiro projeto, falando sobre esse túnel. A gente estava falando sobre isso, Aline, antes de sair da redação. Inclusive a Rosana Cerqueira, que está sempre aqui no J10, comentou. Cresceu em Santos e disse que desde pequenininha ouvia falar dessa obra. Vamos ver então se pelo menos começa no prazo, porque a gente já sabe que se tudo der certo para ficar pronta, ainda são 6 anos aí pela frente. Volto com você. Porque, afinal, agora, Eli Pereira, nossa editora maravilhosa, obrigada por esse resgate histórico nesse jornal lá do século passado, 100 anos atrás. Agora, expectativas reais, muito reais, foram criadas, né, em todos nós. Então, para a gente acompanhar de perto isso aí. Vinícius, te agradeço imensamente as informações aí de São Paulo. Um bom fim de semana para você.